Olá, boa tarde a todos. Hoje nós vamos tratar especificamente das variáveis que afetam a demanda. E como a gente pode observar, são várias. Essas são algumas, mas nós temos várias outras. Será que a renda influencia no consumo, por exemplo, de carne bovina de primeira? Será que os fatores climáticos, a propaganda, os hábitos, gostos influenciam? E o preço? Qual que é tradicionalmente a relação entre preço e quantidade demandada? Uma observação importante é que para a gente analisar cada impacto de uma dessas variáveis, a gente tem que manter todas as outras constantes. Então, eu analiso o impacto de uma especificamente e depois o da outra. Então, por exemplo, analiso o impacto do preço sobre a quantidade demandada, depois eu analiso o impacto da renda sobre a quantidade demandada e assim sucessivamente, que é o conceito de ceteris paribus, todas as demais variáveis constantes. Então, vamos iniciar aqui a nossa análise. A primeira análise que a gente vai fazer aqui é da equação tradicional de demanda. O que a gente tem nela? Que a quantidade demandada de um bem, que de repente pode ser carne, pode ser ovo de Páscoa, já que está chegando a Páscoa, apesar de todo esse cenário do coronavírus. Pode ser a quantidade demandada por carros. Então, é um bem I. Está em função do preço do próprio bem, ou seja, aumentou o preço da carne, a quantidade demandada tende a cair. Do preço do substituto, então qual que é o substituto da carne bovina? Se for da de primeira, é a carne de segunda, é a carne suína, é a carne de frango. Que está em função também do preço do complementar, que são produtos que só podem ser consumidos juntos. Então, eu só vou comprar a gravata se eu tiver a camisa. Então, eu só vou utilizar a gravata se eu tiver a minha camisa. Não faz sentido eu ter só um. Então, supostamente, isso é muito relativo para cada um. Está em função também da minha renda, isso vai depender muito do tipo de bem. Então, por exemplo, se a minha renda aumenta, eu vou consumir mais sal? Por outro lado, se a minha renda aumenta, eu vou consumir mais carne bovina de segunda ou carne bovina de primeira? Então, vai depender muito do tipo de bem. E está em função também dos gostos e preferências que são influenciados por propagandas, como, por exemplo, beba mais leite. É uma propaganda no sentido positivo, porque ele vai te trazer tais e tais benefícios. Então, também nós temos essa questão da variável gosto e preferência. Seguindo um pouco mais adiante, vamos olhar cada variável isoladamente. Na primeira relação, que é a minha função convencional, a minha quantidade demandada pelo bem I está em função do preço desse próprio bem, mantendo todas as demais variáveis constantes, ceteris paribus ou coeteris paribus. A primeira observação que eu vou fazer aqui é sobre o sinal. Aqui nós temos um menor a zero. Então, significa que a minha relação entre preço e quantidade demandada são inversos. Então, se eu tiver um aumento aqui do preço do meu bem I, a minha quantidade demandada tende a cair. Essa é a lei geral da demanda. Agora, se eu tivesse um sinal positivo de maior, significa que as minhas relações ali das variáveis consideradas são no mesmo sentido. Aumentou a renda, aumentou a quantidade demandada, por exemplo. Indo um pouco mais distante acerca desses efeitos, a gente tem que o efeito substituição, somado ao efeito renda, compõe o efeito preço total. Em que sentido isso acontece? No efeito substituição, eu sempre estou levando em consideração o preço de um concorrente. Então, por exemplo, se um bem fica mais barato em relação ao outro e eles são substitutos, eu tendo a consumir mais daquele bem que é mais barato. Então, eu preciso olhar para os concorrentes para eu ter a decisão de consumo em relação ao preço, aquilo que é mais barato. No efeito renda, eu quero dizer que quando o preço de um bem cai, significa que é como se eu tivesse um maior poder aquisitivo. Então, eu posso aumentar a minha quantidade demandada. Então, nós temos esses dois efeitos.
O efeito substituição, que eu estou olhando também para a questão do preço, mas eu estou olhando em relação aos concorrentes. E pelo efeito renda, que é quando o preço reduz ou aumenta e isso interfere no meu poder de compra daquele determinado bem. Então, se o preço aumenta, eu tenho um menor poder aquisitivo. Então, eu tendo a reduzir a quantidade demandada daquele bem. Agora, se o preço reduz, é como se eu tivesse um maior poder aquisitivo. Então, eu posso comprar mais daquele bem. Então, esses dois efeitos compõem aí o nosso efeito preço total. Indo um pouco mais distante, nós temos aqui outros insights que vão nos dizer essa relação inversa entre o preço de determinado bem e a quantidade desse mesmo bem. Então, o segundo indício que a gente vai ter, que o primeiro foi aquele sinal de menor, que significa essa relação inversa, o segundo aqui especificamente, pode ser a nossa própria curva de demanda, ou reta de demanda, em que conforme o preço aumenta, a minha quantidade demandada reduz. Então, vejamos, quando o meu preço é 20, a minha quantidade demandada é 20. Quando o meu preço aumenta para 40, a minha quantidade demandada reduz para 15. Então, aqui nós temos uma relação inversa. Vai aumentando o preço, a minha quantidade demandada vai caindo. Outro insight que a gente pode ter vai ser na própria equação. A fórmula tradicional da quantidade demandada me diz que ela está em função de A, que é um coeficiente, menos B, que multiplica P. E o que eu quero dizer com isso? Que independente do meu preço, da minha renda, de qualquer outra variável, eu preciso comer, por exemplo. Então, é por isso que eu vou ter esse 25, que independe da quantidade de qualquer outro bem, de qualquer outra variável. Eu preciso comer. Menos um valor aqui que multiplica o preço, ou seja, um valor que está completamente dependente do preço. Então, independente do meu preço, da minha renda, eu vou precisar comer alguma coisa. Agora, de repente, o meu consumo de carne está condicionado ao preço, que eu vou consumir só o básico, nesses 25, mas a minha quantidade demandada de carne, ela é condicionada. E essa relação condicionada em relação ao preço tem o sinal negativo. E esse negativo me diz o seguinte: aumentando o preço, a quantidade demandada cai. Então, nós temos 3 insights para nos dizer essa relação inversa. A questão do menor ou maior, a questão da curva ou dessa reta ser negativamente inclinada e a questão da própria equação de demanda que tem esse sinal negativo.